Olá, boa tarde. Levantamento do IBGE mostra que os negros são maiorias entre trabalhadores informais e desempregados. E mais, eles ainda ficam em desvantagem em relação aos trabalhadores com carteira assinada, já que as melhores oportunidades são reservadas para os brancos. Hoje, no Dia da Consciência Negra, vamos falar sobre essas desigualdades. E você vai ver também. Tribunal Superior Eleitoral institui comissão para acompanhar investigações sobre a ação de hackers contra o processo eleitoral. A comissão será presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. Programa Fazendo Justiça do Conselho Nacional de Justiça concorre ao Prêmio do Serviço Público das Nações Unidas, edição 2021. A premiação será em junho do ano que vem, durante o Fórum de Serviços Públicos das Nações Unidas. E ainda na série sobre os efeitos da pandemia do coronavírus nas empresas, o aumento do serviço dos motoboys que reivindicam melhores condições de trabalho. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, participou da abertura do Congresso Nacional de Registro Civil, o CONARCE 2020, aqui em Brasília. Em palestra magna, o presidente do STF destacou a importância de parcerias entre cartórios e prefeituras para garantir o registro de nascimento em comunidades carentes. Luiz Fux destacou também uma série de medidas tomadas pelo plenário do STF em uma importante questão de identidade individual, a garantia do registro civil de transgêneros. O CONARCE, o Congresso, ele vai até amanhã. E os detalhes da palestra do presidente do STF, do CNJ, você confere no Jornal da Justiça, segunda edição. O Tribunal Superior Eleitoral criou uma comissão que será presidida pelo ministro Alexandre de Moraes para acompanhar as investigações sobre a ação de hackers contra o processo eleitoral. A criação da Comissão de Segurança Cibernética para acompanhar a investigação da Polícia Federal sobre os ataques de hackers no primeiro turno das eleições foi uma determinação do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. A comissão será presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. O grupo também vai realizar estudos sobre ações preventivas de enfrentamento a ataques cibernéticos. Os ataques virtuais contra os sistemas do TSE podem ter ocasionado instabilidades no aplicativo e-Título e no processo judicial eletrônico, o PJE. Porém, estas investidas não têm relação com um atraso de cerca de 2h30 na divulgação dos resultados da votação do dia 15 de novembro. Você trabalhou como mesário? Bom, então já pode ter acesso à declaração de atuação que dá direito à folga em dobro pelo dia trabalhado na eleição. Quem trabalhou como mesário no primeiro turno das eleições 2020, no último domingo, 15 de novembro, já pode solicitar à Justiça Eleitoral a chamada Declaração de Trabalhos Eleitorais. O documento comprova que a pessoa exerceu a função de mesária e garante uma folga em dobro pelo dia trabalhado. Para ter acesso à declaração, basta preencher um formulário que está disponível no canal do mesário, no site da Justiça Eleitoral. Mas atenção, é necessário que o mesário tenha registrado a presença no terminal do mesário da urna eletrônica, tanto no início dos trabalhos quanto no encerramento deles e na mesma sessão eleitoral. Mas olha só, tem alguma informação ainda que você precisa saber? Basta entrar em contato com o seu cartório eleitoral. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Conselho Nacional de Justiça firmaram parceria para o desenvolvimento no estado do programa Fazendo Justiça, uma iniciativa que tem ações voltadas para o sistema penal e socioeducativo. A assinatura do termo de cooperação técnica entre representantes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, do Conselho Nacional de Justiça e do Poder Executivo Estadual foi realizada na sede do Palácio da Justiça, em Cuiabá. A cerimônia também foi transmitida ao vivo pelo canal oficial no YouTube do TJMT. O programa Fazendo Justiça busca enfrentar, com a ajuda dos tribunais de justiça brasileiros, todas as questões relacionadas ao sistema penal e socioeducativo. Os objetivos são garantir dignidade à pessoa privada de liberdade e melhorar a gestão da política judiciária. Um total de 28 ações diferentes,
Cada estado, claro, vai poder ter autonomia para definir quais que são mais pertinentes para a sua realidade, e o CNJ, através do Departamento de Monitoramento e Fiscalização, vai dar todo o apoio técnico necessário para que os tribunais consigam desenvolver esses programas. São ações que nós já vimos praticando, e agora de uma forma mais efetiva e com a participação de um órgão nacional, que é o Conselho Nacional de Justiça, e incumbindo também ao Estado, ao Poder Executivo, também algumas obrigações. E por causa do programa Fazendo Justiça, o Conselho Nacional de Justiça concorre a uma premiação da ONU. A edição 2021 do Prêmio do Serviço Público das Nações Unidas é um reconhecimento internacional de iniciativas inovadoras para melhorar a prestação de serviços públicos. O Prêmio do Serviço Público das Nações Unidas coloca em evidência a realização para uma administração pública mais efetiva e responsável em países de todo o mundo, com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na Agenda 2030 da ONU. A premiação vai escolher iniciativas em 4 categorias, entre elas o uso da inteligência artificial para melhorar a gestão e aumentar a eficácia dos órgãos públicos. A premiação será em junho do ano que vem, durante o Fórum de Serviços Públicos das Nações Unidas. O CNJ participa com um programa Fazendo Justiça, que foi desenvolvido em parceria com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e com o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo do programa é superar desafios históricos nas prisões brasileiras e no sistema socioeducativo do país. O Fazendo Justiça conta atualmente com 28 iniciativas simultâneas nos sistemas carcerário e socioeducativo no Brasil. Entre elas, a instalação e expansão de escritórios sociais voltados à integração socioeconômica de pessoas que deixam o sistema prisional e de seus familiares. Atualmente, existem 20 escritórios sociais em 14 estados brasileiros. Outra iniciativa é a unificação do sistema eletrônico de execução, que permite indicar a situação do sentenciado e acompanhar os prazos dos processos de quem está preso ou cumprindo medidas socioeducativas. Com esse sistema, é possível ter dados atualizados dos presos, tornando a gestão mais eficiente. E você vai ver a seguir, 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Nós vamos conversar ao vivo com a Procuradora da Fazenda, Fernanda Santiago, que é integrante do Comitê Igualdade Racional do Grupo Mulheres do Brasil. Os detalhes daqui a pouquinho, fique com a gente. A própria Constituição Federal de 1988 estabelece mecanismos apropriados para a sua proteção. E um desses mecanismos é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ação aplicada como forma de provocação do Poder Judiciário para que estabeleça a necessidade reconhecida de que a omissão seja suprimida. O Superior Tribunal de Justiça definiu que planos de saúde só são obrigados a reembolsar despesas fora da rede credenciada em situações excepcionais. A segunda sessão do STJ estabeleceu que o reembolso de despesas médico-hospitalares feitas por beneficiários de plano de saúde fora da rede credenciada é obrigatório somente em situações como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento credenciado no local e urgência ou emergência de procedimento. No caso que deu origem ao entendimento, um consumidor passou por um procedimento cirúrgico fora da rede credenciada e ingressou com pedido de reembolso, o qual foi negado em primeiro grau. Mas o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, apesar de reconhecer que não foi comprovada a situação de urgência e nem a indisponibilidade de tratamento, condenou a operadora do plano a reembolsar parcialmente o beneficiário, apenas com a quantia que seria gasta por ela caso o procedimento fosse feito em local credenciado. O caso chegou ao STJ e a 4ª turma negou o pedido de indenização por danos morais e materiais contra a operadora após ela se negar a cobrir a cirurgia. O consumidor entrou então com embargos de divergência, alegando que a 3ª turma tem julgados que determinaram o reembolso, mesmo quando não foi caracterizada urgência ou emergência médica.
O relator ministro Marco Aurélio Belize destacou que no contrato de plano de saúde, os diferentes níveis de qualificação de profissionais e estabelecimentos estão devidamente especificados e são inclusive determinantes para definir o valor pago pelo consumidor. O ministro afirmou que a rede credenciada, embora em tese não pudesse ter o mesmo nível de excelência, era suficiente para prestar o atendimento. Para os ministros da segunda sessão, a limitação imposta pela lei que trata dos planos de saúde é uma garantia conferida ao contratante, inclusive quanto às coberturas básicas. E assim, não se pode falar em ofensa ao princípio da proteção da confiança nas relações privadas, porque o beneficiário sempre estará amparado. O Brasil celebra hoje o Dia da Consciência Negra, uma data para refletir sobre a desigualdade racial no país. Um levantamento do IBGE mostra, por exemplo, que os negros são maioria entre os desempregados e trabalhadores informais. Apesar de representarem mais da metade da força de trabalho, ocupam pouco mais de 10% dos cargos de chefia. Débora é jornalista e professora de inglês. Se formou numa universidade conceituada e tem cursos complementares. Um currículo sempre elogiado. O problema é a aparência. Débora conta que coleciona histórias em que entrevista de emprego se transforma em decepção. Eu estava sentada na recepção e aí ela olhou para mim de cima a baixo e falou assim: "Você quer a Débora?" E ficou muito claro ali na forma como ela me abordou, como ela me olhou, que ela não estava esperando aquela pessoa. Eu acho que ela fez uma outra ideia de mim, porque até então ela não tinha me visto. Só tinha tido acesso ao que eu tinha escrito, né, as traduções que eu tinha feito, enfim, ao material que eu tinha produzido. Mas eu acho que ela associou aquele conhecimento a uma outra pessoa, não a minha pessoa. E a partir daquele momento, ela esfriou completamente. Atualmente, os negros representam 55,8% da população brasileira e 54,9% da força de trabalho. Mas os dados ainda não refletem na ocupação de vagas. 47% dos pretos e pardos fazem parte do mercado informal. Entre os trabalhadores com carteira assinada, a maior parte das vagas também é formada pelos brancos. Apenas uma em cada 3 vagas gerenciais é ocupada por um negro. Os brancos também ganham mais. Apenas 11,9% dos maiores salários são pagos a trabalhadores pretos e pardos. Esses profissionais ficam com 45,3% dos postos com menor remuneração. Para esta especialista em recursos humanos, faltam políticas públicas. Ela afirma que nos últimos 10 anos, algumas medidas provaram que ações afirmativas são a principal forma de mudar esse cenário. Algumas organizações já vêm realizando programas de atração de talentos para negros, programas de estágio, programas de trainee, formação de líderes negros. Então, dessa forma, nós vamos trabalhar com muito mais investimento, de fato, na diversidade e inclusão. Uma das políticas públicas que incentiva a inserção dos negros no mercado de trabalho é o Estatuto da Igualdade Racial. Além disso, em 2018, foi editado pelo então presidente Michel Temer um decreto que reserva 30% das vagas de estágios em órgãos públicos federais para negros. Neste ano, o Conselho Nacional de Justiça passou a recomendar essa mesma reserva para os órgãos do Judiciário. Esses programas visam realmente inserir a população negra no mercado de trabalho. As constantes desilusões fizeram Débora desistir do jornalismo, mas ela ainda sonha com a notícia de um futuro melhor. Eu espero que no futuro isso não aconteça mais, né? Que a gente tenha o direito de sonhar o que a gente quiser e realizar. Infelizmente, a situação da Débora a Aparecida é igual a de milhões de brasileiros. Bom, para repercutir esse assunto, eu converso agora com a procuradora da Fazenda Nacional e integrante do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, a Fernanda Santiago. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada pela participação. Boa tarde para você. Eu que agradeço o convite. Realmente, quando a gente fala de racismo estrutural,
né, essa fala comum de que há uma dificuldade em se encontrar espaço. Um dos principais fatores do racismo e dessa constante perpetuação na sociedade, ele passa justamente pela questão de tolir pessoas negras das melhores oportunidades, de participar dos processos decisórios, e por isso a política de cotas e todas as demais ações afirmativas são tão importantes. Há uma tendência de exclusão da população negra do mercado de trabalho. Não por acaso a gente vê, né, entre os informais 60% de mulheres negras, e a gente vê também nas profissões quanto menos proteção estatal recebem, como os terceirizados, os trabalhadores domésticos, os trabalhadores da construção civil, né? Quanto menor a proteção estatal, maior a tendência de se perceber a presença da população negra. E isso é tudo reflexo do que a gente chama racismo estrutural, que é esse sistema que reproduz estereótipos de incompetência da população negra, de uma incompetência técnica, que nos conduziria a posições em que a gente não precisa tomar decisões relevantes, né? E tudo isso reflete, de uma forma geral, em diversos aspectos da vida social, traz diversos problemas para a dignidade da pessoa humana, diversos problemas que o STF vem entendendo como aquilo que é o estado de coisas inconstitucional, né? Se a gente fala de pandemia, a gente tem a população negra como mais afetada de maneira letal. Se a gente fala da realidade do encarceramento ou da realidade das políticas públicas, a gente vê a população negra também como mais afetada. Se a gente pega a questão dos homicídios, a gente vê a população negra hoje, né, o homem negro tem quase 3 vezes mais chance, ou seja, 300% de chance de ser alvo de um homicídio, né, se comparado com um homem branco. Essa estatística ela é assustadora, a gente acho que vai desenvolver mais, mas hoje é o Dia da Consciência Negra e a gente começa, né, eu comecei o dia com a notícia de que mais um homem negro foi morto de uma forma banal em Porto Alegre, o seu João, e é um absurdo como isso está naturalizado no nosso dia a dia, como a gente recebe tantas dessas notícias, né, e continua, enfim, indo em frente e pensando, né, qual que é a nossa posição agora? Qual que é a posição do sistema de justiça nisso tudo? O sistema de justiça, ele trabalha, ele é uma peça essencial no combate ao racismo. Nós precisamos considerar, seja na justiça do trabalho, seja na justiça estadual, que tem uma competência criminal mais extensa, seja até mesmo dentro do âmbito das matérias tributárias, porque nós temos a regressividade tributária atendendo, né, atingindo também de pior forma a base social, que é de mulheres negras, que são hoje aquelas responsáveis pela maioria das famílias abaixo da linha da pobreza, mais de 60% das famílias na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza, elas são chefiadas por mulheres negras e são elas que suportam com maior percentual da sua remuneração a maior carga tributária do país. Então, falar de racismo estrutural, refletir, é muito importante. O sistema de justiça e todas as demais instituições públicas têm um papel de protagonismo, né? As políticas públicas, ações afirmativas, em tudo aquilo que a gente programa, a gente tem que considerar
o racismo como algo que está ali, que está inerente, né? Fernanda, eu vou pedir licença para você agora, porque daqui a pouco a gente vai ter mais tempo para falar sobre esse assunto que é muito caro a toda a sociedade. É importante não só a gente refletir sobre essa questão no dia 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra, a gente precisa refletir, criar ações também para a gente avançar nessa questão, né? Não adianta só celebrar e refletir, é preciso agir também. Conversamos mais sobre esse assunto daqui a pouquinho no JJ Entrevista. Muito obrigada pela sua participação e até já. Eu que agradeço. E você vai ver no próximo bloco, contratação de motoboys aumentou durante a pandemia, mas a categoria reivindica melhores condições de trabalho nos serviços de entrega por aplicativos. Daqui a pouco, fique com a gente. A Constituição é a base e o farol de nossa sociedade. Em tempos extraordinários como o que vivemos, é preciso lembrar que não existe saída fora da Constituição Federal. É nela que encontramos todas as respostas. Na quinta reportagem especial sobre os efeitos da pandemia do coronavírus nas empresas e pequenos comércios do país, você vai ver que a demanda por motoboys, ela cresceu e muito. Só no primeiro semestre deste ano, uma pesquisa apontou aumento de 258% nas contratações desses profissionais. Só que maior demanda não significa mais rentabilidade. A categoria reivindica melhores condições de trabalho nos serviços de entrega por aplicativos. No trânsito, na frente de restaurantes, lojas, para onde se olha tem um motociclista com um baúzinho na garupa. E a gente já sabe, é motoboy. Lá vai o Douglas entregar uma quentinha para uma costureira na hora do almoço. Em maio, em plena pandemia de coronavírus, o jovem trocou a profissão de auxiliar no escritório de contabilidade por esta. Estava desempregado, estava trabalhando, saí da empresa, teve cortes, então eu precisava ter uma renda extra, né? E é isso. E por que você escolheu motoboy? Cara, era o que tinha no momento. O desemprego levou muita gente para o trabalho autônomo como de motoboy. De acordo com a análise econômica consultoria, até maio deste ano, 15% dos 4.700.000 trabalhadores informais são pessoas que trabalham para aplicativos de entrega ou transporte de passageiros. E o número desses profissionais aumentou bastante. No ano passado, 250.000 brasileiros trabalhavam para aplicativos de entrega de refeições. Este ano, só no primeiro semestre, o número saltou para 645.000, um crescimento de 258%. O aumento das entregas em domicílio, o famoso delivery, teve um peso ainda maior. Quem nunca pediu em casa um lanchinho ou um remédio nesses tempos de isolamento social? A maioria dos motoboys não trabalha com carteira assinada, mas como prestador de serviço para as plataformas digitais, ou seja, para as empresas de aplicativos de celular. A obrigação do aplicativo é realizar o pagamento de todas as entregas feitas pelo prestador de serviço e o direito que esse prestador cadastrado tem é de recebimento de todos os valores que foram previamente acordados quando do cadastro na plataforma de delivery. Mas os motoboys não estão satisfeitos com essa relação. Trabalhar como autônomo de aplicativo não é muito bom, pois nós não temos garantias nenhuma, né? O que nós queremos é ganhar melhor para nós podermos pagar um seguro de vida, para nós podermos pagar o INSS, pagar uma contribuição, né? Tem perigo, é um perigoso, moto é muito perigoso, mas dá para sobreviver. Segundo o levantamento do DPVAT, 79% das indenizações pagas entre março e setembro deste ano foram para vítimas de acidente envolvendo motocicleta. Os motoboys autônomos não têm os direitos trabalhistas do empregado com carteira assinada. Os aplicativos de delivery tentam de alguma forma descaracterizar a relação de trabalho, para que não seja aplicada ao caso as normas do direito trabalhista. Esse tipo de trabalho impede, porém, que o profissional interessado
têm acesso a uma série de benefícios e garantias trabalhistas, tais como férias, 13º e adicional de periculosidade. E os motoboys têm que arcar com despesas como manutenção da moto, combustível. Com a pandemia e a alta demanda pelo serviço de aplicativo, os profissionais passaram a enfrentar longas jornadas de trabalho e viram a concorrência aumentar entre os motoboys. João conta que o número de corridas agora está bem menor do que no início do ano. No começo da pandemia eu fazia em média de 20 a 25 corridas, agora em média está fazendo de 5 a 6 corridas por dia. O que aconteceu? Inchou, né? Muito boi novo, muita concorrência. Micael compara os rendimentos. Dá para fazer R$ 1.600, R$ 1.700 semanal. Agora no máximo é R$ 900, R$ 1.000. Para melhorar os ganhos, aceitam qualquer corrida. Uma boa corrida, em média, R$10 para lá. De R$10. Aí tem muita corridinha de 5, 6, 7 reais. No meio do ano, os motoboys fizeram protestos em várias cidades do país por melhores condições de trabalho. Projetos de lei sugerem a criação de direitos para entregadores de aplicativos. Em julho, pelo menos 4 propostas foram levadas à Câmara dos Deputados, como o vínculo com a empresa, assistência em caso de afastamento, fornecimento de equipamento de proteção individual pelo contratante. E as melhorias das condições de trabalho podem garantir a sobrevivência de vários setores da economia. Este restaurante foi aberto em plena pandemia. Os clientes não vêm aqui para comer, não. As vendas dependem do motoboy. O entregador hoje de aplicativo, ele é essencial para o nosso negócio. Uma que a gente decidiu trabalhar apenas por aplicativos na questão da entrega. E outra que a gente também não conseguiria fazer uma entrega própria e atingir os números que a gente atinge hoje, cerca de 200 entregas por dia. Então, isso foi muito rápido, o restaurante é muito recente e o entregador por aplicativo ele foi essencial para o nosso negócio. E a gente fica por aqui. Amanhã tem edição especial do Jornal da Justiça. Às 12h30 eu te espero. E agora, na sequência, tem JJ Entrevista. Continue com a gente até já. Oito em cada 10 mulheres brasileiras relataram já ter sofrido algum tipo de assédio nas redes sociais. As importunações vão desde mensagens ofensivas até ameaças e envio de fotos e vídeos íntimos não consentidos. O repórter Justiça desta semana vai explicar o que é o assédio virtual e mostrar como a prática pode configurar crime. E mais, os projetos para ajudar vítimas de violência no país, a importância da Lei Geral de Proteção de Dados nesse meio digital e as políticas voltadas para o empoderamento feminino. O programa pode ser visto em diferentes horários. Não perca!